Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Covid-19, não há razão para alarme, nem para esquecer que ela existe. O número de casos e de mortes causadas pela Covid-19 tem registrado um aumento. Na semana passada, a Direção-Geral da Saúde recomendou o reforço das medidas de prevenção e de controle do vírus, após a quantidade de casos ter ultrapassado, no final de junho, o pico do último inverno. Todavia, os valores ainda estão abaixo do limiar do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, pelo que não são necessárias medidas obrigatórias de contenção. Mas, em contextos específicos como lares de idosos e serviços de urgência hospitalar, o uso de máscaras continua a ser recomendado. A vacinação é especialmente recomendada também a pessoas mais vulneráveis e a próxima campanha sazonal deve começar na segunda quinzena de setembro. Neste episódio, Henrique Barros, epidemiologista e presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, diz que não há razão para alarme, mas também diz que não há razão para esquecer que a doença ainda existe. Bem-vindos ao P24 de 10 de julho de 2024. Henrique Barros, obrigado por participar neste episódio do P24. Queria começar por relembrar uma entrevista que deu ao público, creio que em 2021, onde preveu que a pandemia poderia terminar algures em 2023, que de facto foi o que aconteceu, e na qual também projetava que iríamos viver como nos habituámos a viver com o HIV. No fundo, foi isso que aconteceu. Sim, foi isso que aconteceu. Repara, é interessante chamar a atenção que isto não é propriamente uma adivinhação. Isto tinha que ver com uma certa modulação da ocorrência dos casos, com a similitude com outras infecções e com a entrada de um fator fundamental que modificou o curso natural da infecção, que foi o facto de nós passarmos a ter uma vacina. Claro que desde o início se percebeu que a vacina, e provavelmente pelas próprias características do vírus, que a vacina, como a doença natural, tinha uma capacidade de nos proteger de uma forma limitada no tempo, mas o que quer dizer que teremos que fazer doses de reforço periodicamente, e claro, temos que ver como é que o vírus evolui na sua relação com as populações humanas. O que nós temos visto é que, apesar de vez em quando, mais no passado do que agora, haver alguma preocupação com o escapar de uma variante completamente resistente à vacinação ou à imunidade que nós fomos capazes de ir montando naturalmente após as infecções, ou o facto de não só por razões do vírus, mas por um desaparecimento, um descuido quase total, digamos assim, com as medidas de proteção não farmacológicas, que pudesse haver momentos de maior recrudescência da infecção. Mas a realidade do que nós temos visto é que o vírus circula, mantém-se em circulação, o vírus continua a ter casos fatais, continua a ser em pessoas que têm vulnerabilidades do ponto de vista biológico, vivem com outras doenças, têm dificuldade em montar uma resposta imunitária, e isso é muito parecido com o que nós conhecemos das outras infecções respiratórias. Claro que há um aspecto, se me permite, que pode voltar a pena falar nele de novo. Nós estamos a sair de uma fase de grande pressão do vírus, mas ainda temos alguma pressão. O facto de as pessoas poderem estar a descuidar, quando digo descuidar não é no sentido moralista, no sentido, digamos assim, punitivo do termo, mas é no sentido de haver um certo esquecimento, uma certa banalização. A doença normalizou-se, já não precisamos dos cuidados que tínhamos. Exatamente, tem que ver com essa normalização. Mas
convinha lembrar que para esta infecção respiratória, como para outras, aquelas medidas não farmacológicas tradicionais, como alguma diminuição do contacto com outras pessoas, com cuidado com as medidas de higiene das mãos, de etiqueta respiratória, etc., foram e serão sempre boas medidas. E são as medidas que vão permitir, porque isso já se começa a notar, às vezes há uma certa pulsão repressiva, se quisermos, que é a ideia de podermos ter que voltar a medidas muito, muito duras como vivemos, na minha opinião, sempre o disse, essencialmente excessivas, de modificação do nosso relacionamento social, etc. E repare, se na altura ainda tinham alguma razão de ser, porque tínhamos um espaço de incógnita, de desconhecido razoavelmente grande, hoje em dia sabemos perfeitamente que temos outras maneiras de ver o problema. O outro ponto para terminar este ciclo, digamos assim, tem que ver com aquilo que nós podemos ter aprendido e devemos aprender, é que não melhoramos praticamente nada em termos terapêuticos. O que é que quer dizer com isso? Quer dizer que fomos capazes de nos organizar socialmente, até excessivamente, eu diria. Fomos capazes de desenvolver rapidamente uma vacina, porque é um investimento massivo que permitiu fazê-lo, mas não descobrimos medicamentos que permitam, depois de estar infectado, verdadeiramente tratarmos. Os medicamentos que existem, que foram desenvolvidos, são relativamente pouco interessantes na sua capacidade de modificar o curso da infecção, de salvar vidas, etc. E, portanto, é uma pergunta que nos podemos colocar enquanto sociedade, é se valerá a pena programar um processo de investigação tendente a uma resposta farmacológica, ou seja, que as pessoas que infectam poderem ser tratadas e diminuir com isso a mortalidade. Porque reparemos que nós mitigamos as consequências da infecção, mas o vírus circula e as infecções continuam naturalmente a ocorrer. Sim, o número de infecções por Covid-19 tem vindo a aumentar ligeiramente, o número de mortes também. Especialistas dizem que estamos a atingir uma espécie de pico. Não ouvimos falar de outra coisa nos últimos anos, senão de picos. Mas há vários picos, não é? Até que ponto é que nos devemos preocupar com estes picos? Não, quer dizer, se nós olharmos para a evolução da infecção, que tem algumas variações geográficas na medida em que o vírus, isso foi provado rapidamente desde o início, tinha uma relação importante com as condições meteorológicas, com a temperatura, com a umidade, etc. Nós verificamos que em Portugal, praticamente com uma forma mais ou menos marcada, porque de facto houve um acumular brutal de casos ali pelo início de 2021, antes da generalização depois da vacinação. Mas se nós olharmos, temos sempre, o vírus tende a subir a sua frequência no período de verão, o que é diferente de outras infecções respiratórias aparentemente semelhantes, como era o caso da gripe, tem um pico, sobretudo no tempo frio entre nós no inverno, e depois volta a subir no período frio. Claro que isto pode querer dizer uma coisa simples, é que a nossa proteção, quer pela infecção natural, quer pela vacinação, tende a não durar muito mais que 6 meses. Agora, o que parece é que enquanto sociedade, enquanto a própria investigação científica, etc., estamos claramente satisfeitos, digamos assim, com o que temos, e não tem havido muita preocupação em explicar 2 ou 3 coisas. Uma é explicar esta dinâmica da infecção populacional, se tem que ver com a duração da imunidade, se tem que ver com os nossos próprios hábitos sociais, com o aumento das atividades gregárias, que é mais frequente também no verão e que tem uma natureza diferente da sua ausência, mas que as pessoas fecham em casa e, portanto, o contacto pessoa a pessoa fica mais apertado. Se tem a ver com isso, tem a ver de facto com a própria dinâmica da resposta imunitária.
com o que é que verdadeiramente isto tem que ver. Porque isso era interessante, nomeadamente para podermos tomar algumas dessas medidas preventivas de que eu falava, não é? Não vamos precisar dar todos outra vez com máscaras, etc., não é? Mas pode-se perceber, por exemplo, quais são as alturas em que a infecção começa a aumentar. Repara, falou-se muito nisso na altura, houve uma experiência grande com isso até entre nós em Portugal, mas no melhor do meu conhecimento está tudo muito parado. Mas a boa maneira de fazer a vigilância epidemiológica é olhar para as águas residuais, é ver, digamos assim, em que medida é que nós estamos a excretar o vírus para as águas residuais. Isso pode nos dar duas informações importantes, não é? Saber com alguma antecedência se iremos estar a viver uma situação em que o vírus vai circular muito mais. Isso pode permitir programar, nomeadamente, a resposta de um ponto de vista dos serviços de saúde. E pode a nós próprios chamar a atenção para a necessidade de incrementar as medidas de proteção individual. Repare, é uma coisa que fala-se muito nisso, não sei se o Amilcar ia falar nisso, mas se calhar iria, que é o que é que a gente aprendeu com isto tudo. Sim, estava a pensar perguntar-lhe exatamente isso, já temos a distância suficiente para não cometer o mesmo erro duas vezes, né? Acho que não vale a pena falar em confinamento, mas provavelmente vale a pena continuar a falar em vacinação, em uma vacinação eficaz, não é? Inequivocamente. E depois, do ponto de vista da indústria, como estava a falar há pouco, a indústria não tem interesse, é um problema industrial, um problema comercial, porque é que nós... É capaz de ser muito um problema de interesse, repara, de interesse da relação entre o investimento e o que se tira desse investimento, porque a partir do momento em que, como dissemos, a infecção de alguma forma se normaliza, em que deixa de nos meter medo, em que deixa deixamos de viver com a preocupação da infecção, em que passam naturalmente a afetar sobretudo as pessoas nas fases mais avançadas da vida, ou as pessoas com doenças crónicas graves, que reparem que era uma coisa com a qual infelizmente nós vivíamos com uma certa resignação. Não é? O sobressalto que houve com a Covid devia ter existido 5, 10, 15, 20 anos antes, ou desde esse tempo, por exemplo, com as mortes das pessoas idosas em lares. E nós aceitávamos isso como uma espécie de passividade. Destino impossível de modificar, o que não era verdade. Pá, quando nós olhamos, por exemplo, até isso parece que não teremos aprendido porque não se fala nisso. Quando nós olhamos, por exemplo, entre nós, para a probabilidade de morrer com Covid sendo velho, e vivendo num lar, ou a probabilidade de morrer com Covid sendo igualmente velho. Desculpa-me usar a palavra velho, porque eu acho que não tenho que ter medo da palavra. Vivendo, por exemplo, na sua casa, com a sua família, a diferença é extraordinária. As pessoas que viviam institucionalizadas morreram, o risco de elas morrerem foi muito maior, o risco de infectarem e o risco de morrerem. E, portanto, alguma coisa correu aqui mal, eu diria, e precisamos de pensar nisso. E quando estamos a falar da questão da aprendizagem, deixem-me contar uma coisa que as pessoas tendem a esquecer-se, mas que é bom que nos lembremos. Nós sabemos, há mais de 150 anos, inequivocamente, que a lavagem das mãos é uma medida fundamental para prevenir a transmissão de infecções, particularmente em meios hospitalares, em meios de cuidados de saúde. E repara, ainda há meia dúzia de anos, entre nós, mas como outras populações, a prática da higiene das mãos, e estou a falar em meios hospitalares, em circunstâncias profissionais, só era respeitada nos melhores locais por 2/3 dos profissionais.
150 anos depois nós sabemos que isso era fundamental. E sabendo que as resistências microbianas, que as infecções adquiridas em relação aos cuidados de saúde são uma causa extraordinária de morte. Portanto, é difícil aprender, convém ter um balanço interessante entre não esquecer, simultaneamente não banalizar, porque senão a certa altura já nem ouvimos, mas ir lembrando e ajudando a que se adquiram rotinas que nos protejam. No fundo, não há razão para alarme, mas também não há razão para esquecer que ela existe. Não, de maneira nenhuma. Ainda a propósito da questão que se colocava sobre as medicações, repare, vai ser muito difícil que haja um grande investimento nas medicações, porque nós tendemos a esquecer-nos que o investimento brutal para que houvesse uma vacina resultou de duas coisas importantes. Investigação fundamental, investigação dirigida pela curiosidade, que não tinha sido valorizada até então, que foi o que permitiu as tecnologias do RNA mensageiro, que estavam aí presentes. Não? Se tivéssemos que esperar 20 ou 30 anos até lá chegar, se calhar ainda não tínhamos vacina. E depois, uma injeção massiva de recursos públicos para o desenvolvimento da vacina. E não havendo isso, provavelmente a indústria vai virar para outras coisas em que o mercado seja mais atraente ou em que a gravidade das circunstâncias seja mais presente. Henrique, para além dos grupos mais desprotegidos ou mais vulneráveis face ao vírus, acha que a vacinação também deveria ser extensiva às crianças? Nesta fase ainda estamos muito cedo no início, ainda estamos muito próximo do início da pandemia, era muito importante, digamos assim, jugular o vírus. E nós deixando um grupo muito grande da população desprotegido desse ponto de vista, estamos a criar as condições para que haja uma disseminação não controlada da infecção. E como também nas crianças, as vantagens da vacina ultrapassam muito os seus eventuais efeitos indesejáveis, não devia haver esta hesitação que tem ocorrido em relação à vacinação das crianças, que permitia cobrir, digamos assim, toda a população e com isso fazer ainda uma pressão maior para o controle do vírus. Henrique, muito obrigado por ter participado neste episódio do P24. Obrigado. Portanto, se abrir um cérebro, não vai saber se é homem ou mulher, não é cor-de-rosa nem azul. Termino com esta sugestão: se abrir um cérebro, não vai saber se é homem ou mulher, não é cor-de-rosa nem azul, diz a convidada do episódio desta semana do podcast Um Homem Não Chora, a neurocientista Luísa Lopes, para ouvir em público.pt/podcasts. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.